Estamos de volta com o programa Reavivados por Sua Palavra, aqui da TV Novo Tempo. Muito bom que você esteja conosco, estamos felizes em mantermos esta parceria, estudando um capítulo da Bíblia a cada dia. A gente acorda, arruma a cama, estuda a Bíblia e sai para ser Jesus para as pessoas. Esse é o nosso grande objetivo. Nós hoje vamos estudar o capítulo 6, vamos dar só uma olhadinha no capítulo 5. O capítulo 5 é um bloco, começa um bloco aqui no livro de Reis, no primeiro livro de Reis. Era o sonho de Davi sendo realizado. Então Davi queria muito construir o templo. Deus disse, não vai, aqui tem até uma explicação, ele teve muita guerra, teve isso e tal, mas nós estamos em paz, estamos bem agora, nós não temos nenhum inimigo, nós não temos nenhuma adversidade. Então Davi tinha muita coisa, guerra e guerra e guerra, e atrás de outra, e perseguição, e divide o reino, e volta o reino dos 10 e os 2, né? Mas aqui então o sonho de Davi é realizado. A primeira parte é a aquisição dos materiais. Ele faz lá o contato com Irão, não é? Fazem um acordo, fazem um contrato. Aí depois ele recruta os trabalhadores. E aí são subtítulos, né? Então ele compra os materiais, recruta os trabalhadores. E agora o capítulo 6, ele vai ter um tema geral. Depois o capítulo 7, outro tema geral, porque às vezes acontece no meio do capítulo, construção do templo. Então ele está dividido em 3 partes aqui praticamente. A primeira parte é a estrutura externa, a explicação da estrutura externa do templo. Depois, vamos dizer, a terceira parte já seria a estrutura interna. E no meio dessas duas vem aqui uma mensagem divina. Deus começou a relembrar, ou começa a relembrar, né? Não aqui, mas já anteriormente, nos capítulos anteriores, ele começa a relembrar, escuta, vai dar tudo certo se vocês andarem nos meus caminhos, se vocês guardarem os meus estatutos. Então vamos lá, vamos tentar colocar uma outra ilustração, só para a gente ter uma visão aqui. Bom, quando a Bíblia fala aqui dos côvados, tem 2 medidas de côvado, a curta e a longa, né? A curta tem 46, 47 centímetros e a longa tem 55 centímetros. O templo foi construído com a curta, então 46, 47 centímetros. Se você quiser fazer uma conta bem fácil, não vai ficar muito longe do que era, é metade, né? Quando fala em 10 côvados, 5 metros. E assim por diante. Mais ou menos a gente joga por aí. Você pode colocar 31, tal, né? Para 60 côvados, alguma coisa nesse sentido. Bom, ele vai dar as medidas aqui, a parte externa. Aqui a preocupação é em referência às medidas. Então, medidas em côvados, mais ou menos aí metade, 0,5, né? Metros, sempre a metade, ou 0,5 centímetros, né? Isso que eu queria dizer. Então, primeiro, a estrutura externa, ele estabelece o tempo em que começa isso. No ano 480 de que os filhos de Israel saíram do Egito, então 480 anos depois que o povo sai do Egito, a construção do templo começa. E foi no 4º ano do reinado de Salomão. Então ele estabelece bem um tempo aqui para a gente, aqueles que quiserem entrar em detalhes, né? Mais detalhes. Então, verso 2, a casa do rei Salomão, a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era, e aí começam algumas medidas por aqui. Então, vamos dar uma olhadinha aqui num mapinha. Tem um mapa aqui, eu vou pedir que apresentem agora aí para gente. É bem rapidinho, está em inglês aqui, mas não tem problema. Dá para a gente entender bem essa questão. Você está vendo no cantinho esquerdo superior, o norte, sul, leste, oeste, ok? Aí, era esta a geografia em que o templo de Salomão, que tinha mais ou menos o tamanho de um campo de futebol, mais ou menos, né? Toda essa parte aí. Então, era diferente do templo do tabernáculo, por aí. Tinham várias escadas para se entrar, tem uma parte vermelha aí, que é o altar de bronze,
Depois tem ali uma grande bacia para as pessoas se lavarem, isso sempre acontecia. Na entrada a gente encontra Boaz e Jacim, que eram duas torres, depois nós vamos ver isso direitinho. Fora tinham, aí você vê 5 pontos coloridos embaixo e em cima, eram grandes reservatórios também, para que eles pudessem lavar, etc. Tinha rodas, a gente vai ver isso depois. Os candelabros, que no anterior, no tabernáculo anterior, era um tabernáculo só, aqui são 5 de cada lado, são 10. Então tem o altar do incenso também. E essa parte aqui, lilás, é a divisão do santo, é a divisão do santíssimo. A parte branca é do santo e lá do santíssimo, onde estavam a arca, tinha 2 querubins, nós vamos ver daqui a pouquinho. Só para você se estabelecer aqui dentro desse quadro, né? A gente está voltando aqui. A casa toda tinha 31 metros de comprimento e 10 metros e meio de largura. Então, essa era a construção da casa total. E tinha 15 metros de altura. Era bem alto o templo de Salomão. Então, 30 metros de comprimento, uns 10 metros mais ou menos de largura e uns 15 metros de altura. O pórtico, que era uma parte bem importante, aqui vão aparecer as medidas, né? A casa, o pórtico e tal, ele era de 10 por 10 e a profundidade dele de 5 metros. Não era tão grande se você for imaginar, assim, 10 metros, 30 metros, não era uma coisa assim descomunal, enorme, etc. Mas era alguma coisa bastante discreta, mas ele desenvolveu isso e colocou muito ouro, muitas pedras preciosas. Era um local que ele queria representar assim, para Deus é o melhor. Sempre para Deus vai ser o melhor. Então ele fala da casa, do pórtico, depois tem aqui um hiato que ele vai dar uma mensagem de Deus para ele, tem uma mensagem de Deus para ele, vai falar do lugar santo, do lugar santíssimo, vai falar sobre os 2 querubins que estavam não na arca, mas estavam dentro do santíssimo, vai falar das paredes, é mais ou menos por aí, né? Das pedras que foram lavradas. Mas nesse meio tempo em que ele está explicando a parte externa e a parte interna, vem de novo a palavra do Senhor a Salomão. Isso é muito importante. É exatamente aquilo que nós já ouvimos aqui. Se, é condicional. Se, então verso 11 e 12. O verso 12 eu li agora. Quanto a esta casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e executares os meus juízos e guardares os meus mandamentos, andando neles, cumprirei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi teu pai, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Aqui, talvez assim uma palavra para que Salomão não se entusiasmasse muito com a parte material, né? Diz assim, Salomão, nós vamos fazer o seguinte, deixa eu deixar preparada a próxima imagem aqui. Salomão, nós vamos fazer o seguinte, você vai construir, vai ficar bonito, tudo bem, vai colocar ouro, vai engastes, uma porção de coisas aí, pedras preciosas, mas não se esqueça de uma coisa. O mais importante aqui é o seu coração e o coração do povo. Sabe por quê? Porque se vocês andarem nos meus caminhos, cumprirem os meus mandamentos, né, guardares, executares, eu vou cumprir o que eu prometi com você. O meu acordo com você e com o povo de Israel vai ser cumprido. E para mim aqui o mais importante, o verso 13, e habitarei no meio dos filhos de Israel e não desampararei o meu povo. Por que esse verso está bem aqui no meio, entre a estrutura externa e a estrutura interna? Porque a estrutura externa e interna não era mais importante do que a presença de Deus no santuário ou com o povo. Então tudo isso é legal, tudo isso é bom, mas se não tiver a presença de Deus, não vai servir para nada esse santuário. Está entendendo, Salomão? Hoje é a mesma coisa, né? A gente pode construir até um templo bonito, uma coisa assim, uma igreja, como queira chamar aí, mas se Deus não estiver ali, através das pessoas, não adianta nada.
A presença de Deus, ela é sentida no coração das pessoas, não só lá, mas quando elas saem dali, porque hoje o Novo Testamento diz que cada um de nós virou um templo. E onde nós estivermos, o templo de Deus, a presença de Deus vai estar lá também. Então o que é mais importante, Salomão? Mais importante não é a prata ou o ouro que você vai colocar aí. Até a gente vai ler um texto aqui daqui a pouco, assim, a prata era tão comum que não era nem muito valorizada. Né? Tinha prata para todo lugar, o ouro era valorizado. E ele faz uma coisa bem legal nessa visão de ouro, né? De ouro. Então vamos só dar uma olhadinha nesse próxima ilustração. Eu vou usar essa aqui bastante, que é uma ilustração que mostra o templo cortado. Ele está cortado. Alguns elementos do templo aí, como você está vendo, não são exatamente o que acontece aqui. Por exemplo, aqueles leões ali, eles não são mencionados aqui, mas alguém desenhou aí, está tudo certo. Mas você vê que tem ouro para tudo quanto é lado. Não é? As paredes de cipreste e madeira, mas eram recobertas com ouro. E ele fez, como o templo era só, o tabernáculo era só a tenda, ele fez ao redor de todo o templo câmaras, quartos, para guardar as coisas do templo, o tesouro do templo, para que os sacerdotes pudessem até dormir ali, alguns, de plantão, alguma coisa assim, mas para guardar coisas do templo, relativas ao templo. Então era muito bonito, era bem interessante. Aqui como você está vendo, mais um pouquinho aí, o altar era enorme, não é? Essa pia, várias pias pequenas ali, que tinham rodas e tal, a gente vai ver isso mais para frente. A entrada tinha esses dois pilares aí impressionantes, grandes, né? Era alto, o templo era alto, era imponente. Mas Deus está querendo dizer aqui, mas nada disso é o fundamental. Sabe o que é fundamental? É a minha presença. Então, vamos fazer desse nosso combinado, esse nosso contrato, alguma coisa séria. Não desvie do meu caminho, não se desvie do meu caminho, não faça isso. Porque senão não vou estar presente. Quando você se desvia do meu caminho, você me tira da sua vida. Eu estou ali, disposto a voltar a qualquer momento. Mas você me tira no seguinte sentido, eu não quero ouvi-lo, eu não quero segui-lo, eu não quero guardar as suas palavras, os seus mandamentos, eu não quero fazer nada disso. Então, né, isso só para a gente ter uma ideia, já vimos aí um pouquinho o tabernáculo, que era uma coisa impressionante, né? O Santo e o Santíssimo, né? O Santíssimo era o local onde ainda o sumo sacerdote ia uma vez por ano. A mesma sequência, o mesmo proceder do tabernáculo. Verso 22 aqui, que é bem interessante, assim cobriu de ouro toda a casa inteiramente e também todo o altar que estava diante do Santo dos Santos. Quer dizer, o próprio altar, ou aquilo que vem antes do Santo dos Santos, também era tudo de ouro. Então a questão interna era toda de ouro. Era uma coisa impressionante. Aí tem 2 querubins no Santíssimo, isso eu quero mostrar aqui, porque é uma imagem bastante interessante. Deixa eu ver aqui. Pronto. Está aqui, os 2 querubins, eles eram grandes, as asas deles formavam 5 metros, de uma ponta a outra, 2,5 para cada asa. Os 2 cobriam o próprio tabernáculo, aliás, a própria arca, que tinha lá 2 anjos também, não é uma coisa impressionante? E o sumo sacerdote entrava ali com o incenso, né? Dentro desse lugar. Então era um lugar imenso, era alto, era grande. Ele tinha toda essa divisão. Só para a gente ter uma ideiazinha aqui, a gente coloca isso, né? Bom, então tem lá os querubins, as paredes são ornamentadas com anjos, com querubins. Então era um negócio de um porte maravilhoso. 37 o verso. No ano 4 se pôs o fundamento da casa do Senhor, no mês de Zive. No ano 10º, 7 anos depois, se acabou esta casa com todas as suas dependências. E Salomão levou 7 anos para construir esta casa. Isso que nós vimos aí. Impressionante, 7 anos. Mas
Tudo bem, gastou tempo, gastou materiais de primeira, muito ouro, está tudo certo. Mas a presença do Senhor é que fazia toda a diferença naquele templo. Então não adianta ter coisas muito elaboradas se o Senhor não estiver ali. O Senhor vai nos ajudar a termos coisas bem elaboradas, mas não adianta fazer nada sem o Senhor. A vida sem o Senhor não tem sentido. Um casamento sem o Senhor não tem sentido. Uma empresa sem o Senhor não tem sentido. Todas as quintas-feiras eu vou a um escritório de advocacia. Um abraço para o meu amigo Cleiton Casal. Um baita no escritório de advocacia lá em São Bernardo. E ele diz que a gente vai subir para o monte, né? Ele convida alguns funcionários, sempre, toda quinta-feira, para a gente falar sobre a Bíblia e orar. É um momento super especial. Qualquer negócio que você tenha, coloque Deus no meio também. Ponha-o com o seu sócio. Um namoro sem Deus não funciona. Coloque Deus no centro em tudo que você for fazer, tá bom? Vamos orar? Pai querido, somos gratos aí pelas informações que recebemos na Bíblia desse templo maravilhoso, lindo, formidável, cheio de ouro, que representava o desejo de Salomão dizer: Deus merece o melhor. Mas que bom que no meio de toda essa jornada aqui aparece esse texto e a fala de Deus, do Senhor, dizendo: eu sou o principal. Se você não me colocar no centro da sua vida, eu não posso morar com você. Então que possamos tomar essa decisão e colocar-te, Senhor, como o primeiro em tudo que formos fazer. Em nome de Jesus, amém.